A mentira que chamaram de amor, parte 1. Cresci ouvindo que minha mãe me abandonou. Essa era a única versão que existia dentro da minha casa. Ninguém dizia muito, apenas o suficiente para que eu entendesse que ela havia ido embora por vontade própria. Meu pai raramente tocava no assunto, e quando o fazia, deixava claro que era algo doloroso demais para ser relembrado. Já minha avó paterna, com seu jeito contido, apenas confirmava a história com o silêncio e olhares que diziam mais que palavras. Eu tentava não pensar muito sobre isso. Aprendi cedo que, em certos assuntos, o melhor era não insistir. Sempre que eu perguntava, mudavam de assunto, e eu ficava com a sensação de ter cruzado uma linha invisível. Então guardei minha curiosidade e me acostumei a viver com um vazio que nunca fui capaz de explicar, um tipo de ausência que nem o tempo conseguia preencher. Apesar de tudo, eu olhava para as outras famílias e me perguntava como teria sido a minha, se ela estivesse presente. Às vezes, me pegava imaginando seu rosto, sua voz, o jeito como me chamaria. Eu não tinha nenhuma imagem dela, nenhuma lembrança concreta, apenas um nome e a sombra de uma história que não fazia sentido. Passei boa parte da minha vida tentando aceitar o que me contaram, mas havia algo dentro de mim que não se calava. Um incômodo sutil, uma dúvida persistente, como se algo estivesse fora do lugar, como se a história que repetiam não fosse toda a verdade. Mas quanto mais eu crescia, mais aquele silêncio em casa parecia esconder algo. E um dia, quase por acaso, o primeiro fio da verdade apareceu. Curta e comente para a próxima parte. A mentira que chamaram de amor, parte 2. Foi naquele dia, mexendo em algo que nem deveria, que encontrei o primeiro traço de tudo que esconderam de mim. Estava procurando uma caixa de fotografias antigas para um trabalho da faculdade quando, no fundo de uma gaveta esquecida, encontrei um envelope grosso, amarelado pelo tempo. Dentro dele havia fotos, anotações e uma carta rasgada no meio. Não reconhecia a caligrafia, mas havia algo familiar nas palavras, como se fossem dirigidas a mim. Um nome se repetia, o da minha mãe. Meu coração acelerou. Aquilo não parecia pertencer à narrativa que eu ouvi a vida inteira. A mulher daquelas fotos me segurava com delicadeza. Sorria como se o mundo coubesse nos braços dela. Aquela expressão não combinava com a imagem de abandono que haviam me pintado. Olhei para os rostos nas fotos, para o fundo dos olhos dela, e senti algo estranho. Era como se, mesmo sem lembranças claras, algo dentro de mim a reconhecesse, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que aquela ausência tinha outra explicação. Guardei tudo às pressas, como se tivesse cometido um crime, e nos dias que seguiram, aquele envelope parecia pulsar no fundo da gaveta, me chamando. Eu queria acreditar que não era nada, mas sabia que não era coincidência. Aquela mulher não parecia alguém que simplesmente foi embora. E a partir daquele momento, eu não conseguiria mais fingir que acreditava nessa versão. Curta e comente para a próxima parte. A mentira que chamaram de amor, parte 3. Aquela descoberta não me deixou dormir por dias. Sempre que fechava os olhos, via o rosto dela sorrindo nas fotos. Algo dentro de mim gritava para continuar, e por mais que uma parte quisesse fugir, havia outra ainda mais forte que precisava entender. Não era só curiosidade. Era como se minha própria identidade estivesse sendo puxada por um fio solto, prestes a desatar tudo que eu conhecia. Voltei àquela gaveta como quem entra em território proibido. Cada pasta e envelope parecia mais pesado do que deveria. Vasculhei papéis antigos com mãos trêmulas até encontrar algo que me fez congelar. Uma sequência de documentos, todos cuidadosamente dobrados, escondidos sob um velho livro de contabilidade. Petições judiciais, recortes de jornal e boletins de ocorrência. Todos assinados por ela, todos falando de mim. As palavras estavam lá, firmes, desesperadas. A luta pela guarda, as tentativas de visita, os pedidos negados, o silêncio imposto. Minha mãe não tinha me deixado. Ela foi afastada, com força, com intenção. E tudo com a assinatura e o aval da família que me criou. As datas batiam, os nomes estavam certos. Era como assistir a uma versão oculta da minha própria história, uma que foi enterrada e substituída por outra cuidadosamente fabricada. Meu peito parecia pequeno demais para tudo aquilo. Cada nova página era como uma bofetada da verdade. Meu pai nunca mencionou nada disso, nunca sequer insinuou que ela tentou voltar, que me procurou, que lutou. A verdade estava ali o tempo todo, sufocada sob o peso do controle e do poder. E se ela não me abandonou? Quem afinal decidiu que eu não merecia crescer com o amor dela? Curta e comente para a próxima parte. A mentira que chamaram de amor, parte 4. Meu mundo havia virado de cabeça para baixo. Tudo aquilo que me sustentava, as versões contadas, as memórias emprestadas, a confiança silenciosa no meu pai, começou a desmoronar. Não havia mais espaço para dúvidas. Agora que eu sabia da verdade, havia apenas uma direção a seguir: encontrá-la. Comecei a busca com poucas pistas. Um sobrenome antigo em um documento, um endereço desatualizado em uma petição,
rastros deixados por alguém que tentou, com todas as forças, não desaparecer. Aos poucos, as peças foram se encaixando. Descobri que ela havia se mudado, tentado recomeçar, em silêncio, longe de tudo, mas nunca desistiu de me encontrar, ainda que nunca tenha conseguido. Quando finalmente encontrei seu nome vinculado a um endereço ativo, minha respiração falhou. Senti medo. Medo de não ser reconhecida. Medo de ouvir que ela havia seguido em frente. Mas, acima de tudo, medo de descobrir que talvez fosse tarde demais. Ela atendeu a porta com os olhos cheios de espanto. Me olhou como quem tenta se proteger de uma lembrança antiga e, ao mesmo tempo, se entrega completamente a ela. Nenhuma palavra foi dita. Mas, naquele instante, entendi tudo. O tempo não havia matado o amor, apenas o deixou preso. Naquele abraço contido e trêmulo, entendi que nunca fui esquecida. Mas ainda havia uma parte da história que precisava ser encerrada, com ele. Curta e comente para a próxima parte. A mentira que chamaram de amor. Parte 5. Voltar para casa depois de reencontrar minha mãe foi como entrar em território inimigo. Tudo ali parecia carregado. Cada objeto, cada foto, cada lembrança que antes me trazia conforto agora doía. Meu pai, que por tanto tempo foi meu alicerce, agora era a origem da dor mais profunda que eu já senti. Eu não conseguia mais olhá-lo da mesma forma, não depois de tudo. Esperei pelo momento certo, mas a verdade queimava dentro de mim. Quando enfim o encarei, as palavras vieram como uma avalanche. Entreguei as provas: documentos, cartas, petições esquecidas, a história completa que ele tentou apagar. Meus olhos ardiam, minhas mãos tremiam. Ele tentou manter a calma, mas a máscara caiu rápido. Tentou desviar, questionar minhas fontes, se esquivar com meias verdades, mas eu não deixei. Apertei cada ponto, um por um. Mostrei cada mentira que ele me contou, cada pedaço do que destruiu. Foi só então que ele cedeu. Com a voz embargada, começou a justificar o injustificável. Disse que teve medo, que não podia confiar nela, que acreditava estar me protegendo. Falou sobre o abandono que sofreu quando ela quis ir embora. E como não suportaria viver sabendo que ela poderia me levar junto. Disse que tinha pavor de que, assim como ela o havia deixado, também pudesse me deixar um dia. E preferiu cortar esse risco pela raiz. E então veio o golpe final. Afirmou que minha mãe tinha problemas, que era emocionalmente instável e que ele fez o que achou necessário. Mas eu não era mais a criança que acreditava em tudo. Eu via, nos olhos dele, que o que ele mais quis preservar nunca foi a mim. Foi o controle, a aparência, o ego. E naquele instante percebi que meu pai nunca me poupou da dor. Ele me impôs um tipo de dor que só agora eu era capaz de entender. Curta e comente para a próxima parte. A mentira que chamaram de amor. Parte final. Depois daquele confronto, algo dentro de mim mudou de forma definitiva. Eu já não era mais a mesma pessoa. Não conseguia mais me encaixar na casa onde cresci, nem nos laços que pareciam inquebráveis. A verdade, uma vez revelada, não permitia mais o retorno. Havia um rompimento silencioso acontecendo entre mim e tudo que conheci como família. Meu pai passou a me evitar, talvez por vergonha, talvez por medo. Mas a ausência dele, pela primeira vez, não me doía. Era libertadora. Perceber que eu não devia mais satisfações, que não precisava mais proteger a imagem de um pai que destruiu minha história para alimentar o próprio ego, foi um alívio amargo. Eu me aproximei cada vez mais da minha mãe. Cada encontro com ela reconstruía um pedaço meu que foi negado por tantos anos. Descobri histórias que jamais me contaram, senti afeto sem cobrança, carinho sem controle. E a cada nova lembrança compartilhada, o laço entre nós se tornava mais forte. Mas a reconexão com ela também me expôs ao olhar julgador da família paterna. Vieram acusações, insinuações, tentativas de inverter a narrativa. Tentaram me fazer duvidar de novo, como sempre fizeram. Mas eu já não me dobrava mais. O poder deles sobre mim havia acabado. Eu não precisava mais que acreditassem na minha versão. Eu só precisava seguir, mesmo que sozinha. Curta, compartilhe e nos siga para a próxima história.